Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Matheus aqui do canal Baldo Jardins. Canal, pessoal, onde a gente fala tudo de jardinagem, orçamento, manutenção de jardim, podas, maquinário. A gente trabalha na área já faz tempo e a gente troca essa ideia aqui no canal. Traz a experiência, né, de alguns perrengues que a gente passa no dia a dia. A gente tem uma playlist grande aí com bastante vídeo de maquinário, de manutenções. Caso você tiver alguma dúvida, algum pode te ajudar. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente sempre vem postando vídeos, pessoal, que da nossa vida, né, de assuntos que o pessoal deixa comentário aí também, para um ir ajudando o outro. E hoje, pessoal, é um assunto até interessante a gente falar, né? Porque muitas pessoas perguntam: é possível viver de jardinagem? Será que é possível abandonar o emprego ou você começar uma empresa de jardinagem e começar o seu negócio nesse ramo? E eu acho que a resposta é bem complexa, porque eu acho que é um grande ponto de interrogação, é um grande depende. Por que eu falo isso, pessoal? Porque uma coisa é você morar numa cidade que tem 500 mil habitantes, que tem 1 milhão de habitantes, que tem 5 milhões de habitantes, que nem uma grande São Paulo, que tem diversos condomínios de alto padrão, muita empresa que tem esse padrão de área verde, que necessita de manutenção, necessita de profissional, que é uma área grande. Outra coisa é você residir numa cidade de 10 mil habitantes, que tem muitas, né, no Brasil afora. Numa cidade de 5 mil habitantes ou de 50 mil. Então, além de a quantidade de habitante, vai variar muito o estado. Porque às vezes o estado aqui do Sudeste, Centro-Oeste, Sul, talvez sejam mais desenvolvidos, né, do que o Nordeste, Norte. Então, aqui para baixo pode ser que a demanda seja maior do que lá para cima. É lógico, lá em cima, na parte do Nordeste e Norte, tem cidades grandes, capitais grandes, que com certeza vai demandar muito esse trabalho, como aqui. Mas só que aqui tem mais cidades maiores, né? Tanto no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, as cidades com mais de 100 mil, mais de 500 mil habitantes, são maiores a quantidade dessas cidades, então demanda mais trabalho. Então eu acho que tudo depende. Além disso, depende de um outro fator: quanto precisa para se viver, né? Que entra numa cidade pequena, você vai viver com pouco, vai viver não com pouco, mas com menos. Numa cidade grande, vai demandar mais. Então, sei, às vezes você vive com 3 mil, 5 mil, 10 mil, não sei. Depende hoje de quanto você precisa para viver. Por exemplo, onde a gente mora aqui, é onde a gente trabalha, que é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade grande, tem muito trabalho. Tanto é que eu conheço, tem amigos meus que só fazem poda de árvore. E o cara vive só com poda de árvore. Jardim eles não fazem, faz só poda. Tem gente que só faz poda de árvore grande. Tem gente que só monta jardim. Aí tem gente que faz todos os tipos de trabalho. Porque é uma cidade grande, tem muito condomínio. Então demanda muito trabalho. Aí você vai para uma cidade pequena, o cara, por exemplo, viver só de jardinagem, pode ser que viva. Mas não vai ser como uma cidade grande. Não vai ter tanta clientela, tanta procura, porque a cidade é menor. É consequência. Isso é simples de ver, né, pessoal? Mas, por exemplo, numa cidade de 50 mil habitantes, que é da onde eu vim, onde eu nasci, era uma cidade pequena. E tem amigos meus que são jardineiros lá que estão bem. 50 mil habitantes não é uma cidade tão pequena, né? Precisa de jardineiros, já tem condomínio, já tem uma população legal, e, sabe, tem poda, tem jardim, e eles estão bem, tem bastante trabalho. Mas só que aí, como eu falei, tudo depende. Às vezes ali onde eles estão, funciona, mas numa cidade de um outro lugar do mesmo porte não funciona. E varia muito da época do ano, você tem que entender isso também. Na época aqui de junho, julho, agosto, setembro, que é a época da seca, vai diminuir trabalho. Então, às vezes, o cara quer começar e o cara começa bem na época da seca, ele vai provavelmente sofrer mais. Porque tem muita gente que na época da chuva, o cara vive, faz trabalho e faz bico de roçada, né? Na época da seca não tem roçada. Na época da seca tudo para de crescer, a grama seca, a não ser jardins que tem irrigação,
Então, tudo varia, pessoal. Eu acho que tudo tem que ser calculado. E eu acho que, por exemplo, hoje a gente vive de jardinagem, eu gosto disso, e a cidade aqui demanda, até cidades ao redor você faz trabalho. Eu creio que em cidades maiores, por exemplo, Campinas, Limeira, Sorocaba, São Paulo, entre outras, descendo para o sul aqui, devem ser cidades que são maravilhosas para trabalhar nessa área, com muito condomínio. Então, se você está numa região dessa, eu creio que com certeza vai ter espaço para bons profissionais, né? Agora, em outras cidades menores, eu acho que é mais difícil, porque às vezes o pessoal vê o jardineiro, às vezes não valoriza a mão de obra. Tem tudo isso, pessoal, que é um assunto bem complexo. E eu creio que é possível sim, mas é um risco, né? É um risco. Todo negócio é um risco. Jardinagem também você vai começar, vai ser um risco. Mas você tem que analisar bem a cidade, analisar bem sabe, o número de habitantes, se é uma cidade próspera, que isso varia muito também, porque normalmente condomínio fechado, o pessoal tem mais condição, eles têm que manter um padrão do jardim, vai precisar de pessoas para fazer. Então, acho que tudo é o primeiro passo, você analisar tudo isso, e sim, é possível. Com certeza é possível viver. Eu, por exemplo, já faz anos que a gente vive de jardinagem, assim, você tem que gostar, né? Por exemplo, eu gosto do que eu faço, então você tem que gostar. Se for pelo dinheiro, pode ser que dê certo, mas você tem que gostar do que você faz. Porque às vezes você faz isso aí e não gosta, você não vai saber nome de planta, não vai saber nome de máquina, você não vai entender nada de solo, e aí você vai ser mais um. Que tem vários aí que são desse jeito. E aí, para o mercado te engolir conforme o tempo também, vai ser fácil, porque você não vai gostar do que faz. E você tem que entender uma coisa também, é um trabalho no tempo. Hoje, por exemplo, que a gente está gravando um vídeo que está chovendo, então chovendo eu não trabalho. E quando não está chovendo, pode ser que você esteja num sol muito forte, 38, 40 graus, e tem dias que não é fácil. Trabalhar no tempo, trabalhar no sol. Então tem vários pós e contra que você tem que analisar, pessoal. Quanto você pretende ganhar, se a tua região é alto, o gasto, o custo de vida, se vai abrangir, se você vê espaço. Agora, se você vê espaço, é uma cidade grande, vai para cima que vai dar certo, pode ter certeza disso. Se você se especializar, procurar aprender, ser um bom profissional, sabe? Você pode ter certeza que vai ser uma profissão e você gosta disso, você vai se dar super bem. Eu super incentivo a você ir para cima, que vale a pena e dá para viver sim, em grandes cidades, em grandes centros, porque bons profissionais em toda a área eu acho sempre falta. Em qualquer que seja a profissão, um cara que é bom, ele nunca vai faltar serviço para ele. Então, esse é o vídeo, pessoal. E se você tiver dúvida, deixa aí no comentário. A sua dúvida faz a gente criar mais vídeos e ajudar outras pessoas também. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.